Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula do nosso curso do RGU Pará, Regime Jurídico Único, Estatuto do Servidor Público, artigo por artigo, capítulo por capítulo, e agora nós vamos aí estudar as penalidades, né? As penalidades, um assunto bastante interessante, né? As penalidades, por que a penalidade e a sua aplicação? São dois assuntos. Penalidades, né? Quais são as penalidades? A partir do momento que o servidor público ele descumpre um dever funcional ou uma proibição funcional, nós temos os deveres e as proibições, o que acontece, né? Ele está desrespeitando o quê? O estatuto. E a partir do momento que ele desrespeitou ao estatuto, ele estará sujeito a uma infração administrativa, né? Ou seja, estará sujeito a uma penalidade, né? Então nós temos aqui a penalidade. E o artigo 183, ele enumera quais as penalidades que todos os servidores públicos estaduais do estado do Pará estão sujeitos, né? Então, são penas disciplinares, né? Repreensão, a repreensão é a penalidade mais leve, né? É a mais leve a repreensão, é a mais leve, né? A repreensão. A segunda, a suspensão até 90 dias. Como é que ocorre a pena da suspensão, né? A pena de suspensão ocorre no seguinte momento, né? Ele foi lá, recebeu lá uma pena de 60 dias de suspensão, por exemplo. Então, ele fica no seu recinto, na sua casa, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele não recebe, está suspenso do serviço, né? É claro que a suspensão nós podemos converter em multa, né? Que a gente vai falar sobre isso, a possibilidade da conversão em multa ainda nessa aula, né? Demissão. A demissão, atenção, preste atenção, é a penalidade mais grave, tá? A penalidade aí, vamos supor, mais importante para o servidor público em atividade. Por quê? Porque há o desligamento compulsório do servidor público em relação à administração pública. Aqui quebra a estabilidade do servidor público. Então aqui é a demissão. Demissão, então, é uma penalidade, né? Atenção, porque exoneração não é uma pena, né? Exoneração é uma forma de vacância do cargo, bacana? Então, demissão é a penalidade aí mais grave que tem aí no estatuto, né? E aí, o que acontece, professor? Nós temos aqui a destituição do cargo em comissão ou de função gratificada, né? Como assim, professor? O cara é apenas lá, ele não é servidor efetivo, né? Por exemplo, ele não é servidor efetivo, ele ocupa o cargo de coordenador. E no exercício do cargo de coordenador, ele responde o PAD. Pode? Claro que pode, né? E aí, professor, lá verificou que é caso de demissão. Como ele não é servidor público, tá, de carreira, não é estável, então não se aplica a pena de demissão. Porque a pena de demissão se aplicar-se-á apenas para quem tem vínculo efetivo para com o Estado, né? E aí, professor, aí o cara, né, que ele não tem essa penalidade, né? Então ele vai ser o quê? Destituído do cargo em comissão. Olha aí, então o nome é destituição do cargo em comissão ou função gratificada, que é aquela função ali, uma função para os servidores efetivos. Bacana? Então nós temos aí essa penalidade. Agora, a última penalidade, que é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. O item 5, eu digo para vocês, que é decorrente do item 3, né? Por exemplo, o cara vai lá, ele sabe que o seu ato de aposentadoria vai ser publicado na segunda-feira, por exemplo. Hoje é previsível, hoje todos os sistemas estão interligados, aí ele consegue acompanhar o processo, né? E aí? Aí ele sabe, segunda-feira, eu nunca aprontei. Hoje, sexta-feira, eu vou aprontar, né? Eu vou aprontar de forma grave, muito grave, porque na segunda-feira eu não sou mais servidor público. A partir de segunda-feira, olha só a pergunta, eu não estou mais sujeito à penalidade de demissão, certo ou errado? Certo. Por quê? Porque demissão é apenas para quem está em atividade. A segunda-feira ele passa para a inatividade. Ele vai fazer parte do grupo dos aposentados, né? Lá da Seguridade Social do servidor. E aí, professor, neste caso, ele vai ficar sem punição? Não. Ele vai receber uma pena equivalente, que é a cassação de aposentadoria. Ah, entendi, professor. E agora? E disponibilidade, né? Disponibilidade, nós já estudamos aqui essa hipótese de disponibilidade. O cara está lá no órgão, o cara aprontou, só que na próxima semana o órgão aconteceu o seguinte, o órgão foi extinto e você foi colocado aí em disponibilidade. Pronto. E aí, você vai ficar sem responder? Claro que não, né? Você vai responder o PAD normalmente, né? Só que a sua penalidade não será de demissão.
mas sim de cassação da sua disponibilidade, que tanto a cassação da aposentadoria quanto a cassação da disponibilidade é uma pena equiparada aí à de demissão. Então tá aí, tem que saber, isso aqui é importante, né? Essas penalidades aqui. E agora, só agora a gente vai bater uma a uma, de acordo com o capítulo 4 das penalidades de aplicação, né? Estamos estudando o que? O regime disciplinar, né? Vem comigo aqui, vamos cá. 184, né? Qual que é o trabalho do artigo 184, né? 184 vai atribuir uma conduta para quem vai aplicar a pena, né? A autoridade competente. Então ele vem o seguinte, ó. Na aplicação das penalidades, né, serão considerados cumulativamente, né? Ou seja, o agente que irá aplicar. Quem que é o agente que vai aplicar? É a autoridade competente. Quem que é a autoridade? Depende da pena, né? Depende da pena. Nós vamos ver, inclusive, nessa aula, quem são as autoridades e qual a sua respectiva competência para a aplicação da pena. Então, essa autoridade que vai aplicar a pena, no ato, ele vai ter que considerar o quê? As atenuantes, né? E as agravantes da situação para poder aplicar a pena, né? Vem cá. Dos danos decorrentes do fato para o serviço público. Qual o dano que aquela infração teve de repercussão, tá? Para o serviço público, né? 2. Natureza e gravidade da infração. E as circunstâncias em que foi praticada, né? Não, o cara realmente praticou. Só que ele estava sob ameaça intensa de sua família. Pronto, uma atenuante gigantesca a favor dele, né? Então, a autoridade, né, que deverá aplicar a pena irá considerar essas variáveis, né? A natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada, né? A repercussão do fato, né? E outro, finalmente, né? Os seus antecedentes funcionais, né? Então, o artigo 184, né? Então, ele fala aí dos agravantes, né? E das atenuantes para a aplicação da pena. Então, ele não pode ser simplesmente lá e aplicar a pena. Tem que fazer essa análise completa, né? Artigo 185, vem comigo aqui. As penas disciplinares serão aplicadas através, né? Ou seja, qual que é o meio, né? Professor, essa repreensão, ela é verbal? Isso pode cair na prova. Não. A repreensão, ela tem que ser escrita, né? Então, primeiro instrumento, portaria, né? Então, isso aqui, potencial questão de prova. Você tem que saber que a portaria vai ser o meio na qual a autoridade competente vai aplicar a pena de repreensão, que é a mais leve de todas, né? E a pena de suspensão, né? Decreto, olha aí, decreto, né? Quem edita decreto, né, é apenas quem? É apenas o governador, né? Então, decreto, né, para as penas no caso de demissão, olha aí, demissão, caso mais grave do servidor em atividade, destituição em cargo em comissão ou função gratificada e, claro, as duas cassações, né? Cassações de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Sobre esse item aqui, ó, GOV, né? O GOV que faz a edição do decreto, né? É ele que vai expedir, ele que assina, né? E aí, professor? E aí é o seguinte, o que eu quero falar para vocês, né? Gente, pela lógica, o ato de nomeação de responsabilidade de quem? Vamos lá nas nossas primeiras aulas. Você precisa refletir para você consolidar o seu conhecimento, né? O ato de nomeação é do governador, né? O governador que ali representando o povo, né? Ele exercendo a administração pública que nomeia. Ora, aquele que nomeia vai ser aquele cara que vai exonerar. Exonerar não, que vai demitir, né? Então, por isso que então, ele nomeia, né? E ele retira. Então, é isso aí, faz o quê? A sintonia, né? Parágrafo único. A portaria ou o decreto indicará a penalidade, claro, né? Fundamento legal, ou seja, né? Para a aplicação de qualquer uma dessas penas tem que ter a fundamentação legal e nessa fundamentação legal apontar textualmente o que ele infringiu dos deveres ou da proibição, com a devida inscrição nos assentamentos do servidor. Professor, o que é assentamento do servidor? Na sua ficha funcional, né? Porque a aplicação aqui de penalidade tem implicações na sua vida funcional. Bacana? Então tá aí para vocês, né? Artigo 185, o trabalho do artigo 185 é definir o instrumento, né, na qual serão aplicadas as penas. Então, portaria ou decreto. Portaria para repreensão e suspensão e decreto para os demais casos, que são os casos mais graves que nós temos, né? Artigo 186, vem comigo aqui, né? O artigo 86 fala do conjunto probatório, né? O que ele diz aqui? Na aplicação de penalidade serão inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, né? Então, olha aí. Então, quando ele fala que ele não admite prova ilícita, ele quer dizer que toda prova lícita permitida em direito é aplicável.
tá? Então ele não pode aí, claro, né? Aí nós temos aí, né, uma teoria, né? O fruto da árvore envenenada, né? Então aqui não admite provas aí, tá? Ilícitas no processo, né? Não pode, né? Então tem que ser todas as provas admitidas em direito, né? Bacana, boa questão de prova também, né? Artigo 87, vem comigo aqui, né? Artigo 87 vem garantir um direito constitucional, né, não somente do servidor, mas de todo mundo, né? Todo cidadão brasileiro, de todos que estão aqui, que é o direito que é a ampla defesa e o contraditório, né? Aos acusados e litigantes, né? Aos acusados e litigantes, em processo administrativo, claro, aqui tudo é processo administrativo, aqui não é processo judicial, são assegurados o contraditório, ok? A ampla defesa, né? E os meios e recursos a ela inerentes, né? Ao servidor, punido com a pena disciplinar, é assegurado o direito de pedir reconsideração e recorrer da decisão, né? Então nós temos aí essas hipóteses aqui. Então vamos lá. O artigo 87 trata dos preceitos constitucionais aí inerentes ao processo administrativo. Primeiro, é garantido, né, lá no artigo 5º da Constituição, ao litigante judicial e administrativo, que é a ampla defesa, o direito ao contraditório. Todos os meios inerentes à sua defesa. Bacana, e tem que se defender, né? E tem que exercer esse direito, sim. Bacana, né? Consideração, e pode recorrer da decisão também, né? Bacana? Ok, e agora, professor, pela ordem aqui, nós vamos falar de cada uma das penalidades. A primeira penalidade, nós já sabemos, é a pena de quê? De repreensão. A pena de repreensão é a pena mais leve existente aí no nosso estatuto, né? É de repreensão, né? É para situações aí menos graves, né? Tá certo? Então vem comigo, né? Será aplicada às infrações de natureza leve, ó, natureza leve, em caso de falta de cumprimento dos deveres. Olha lá, então se você desrespeitou qualquer um dos deveres, e nós temos uma aula específica sobre isso, né? Ou das proibições, né? Qualquer uma delas, né? Qualquer uma das situações, né? Você receberá pelo menos a pena de repreensão, que é a pena mais leve, né? E ela também tem um fins o quê? Pedagógicos também, né? Na forma que dispuser o regulamento, né? O regulamento deve ter um processo disciplinar aí todo regulado. Bacana? Então essa é a pena de repreensão, né? Então se você descumpriu aí o seu dever funcional ou a proibição funcional, você estará sujeito pelo menos à pena de repreensão, né? Bacana. E agora, pessoal? Agora a gente vai para a pena de suspensão, né? A pena de suspensão é uma pena mais grave, né? Então aí ele já vem falando aqui, ó, na pena de suspensão, tá? Que não exceder 90 dias, né? Que não exceder 90 dias será aplicado em caso de falta grave, ok, né? Olha, em falta de grave. Então, a pena de suspensão. Primeira parte do artigo 189, ó. A pena de suspensão que não exceder a 90 dias. Parou. Aqui cabe uma explicação, né? Aqui cabe uma explicação importante para vocês. Então, pena de suspensão. Você vai ser suspenso do serviço. Ok. Você vai ser suspenso. Professor, você vai ser suspenso por quanto tempo? Né? Aí já na primeira parte do artigo ele diz, não superior a 90 dias. Então, a pena máxima, isso é importante para a sua prova. Então, a pena máxima admitida para a modalidade de suspensão, são de 90 dias, ok? São de 90 dias. Inclusive, esse 90 dias, ele é universal. Todos os estatutos que eu tive oportunidade de ministrar aulas, né? Ele diz aí que é 90 dias. Bacana? Ok. Será aplicado em caso de falta grave, né? Então aí, falta grave, né? Falta grave, né? Então você vai ter aqui a suspensão. É o primeiro caso, falta grave, né? Quem vai avaliar isso é a autoridade lá, de acordo com o artigo 184. 2, reincidência. Opa! O cara, ele não é pontual, ele faltou um dia, dois, para receber um processinho, pá! Levou uma repreensão nas costas. Era para ter aprendido. O cara não aprendeu. Ele continuou no mesmo erro, na mesma falha, né? Ele foi reincidente. A pena não será mais de repreensão, mas sim suspensão, né? Então aí, falta grave, reincidência ou infração, né? Essa infração aqui, ele deixou bem claro, né? Não depende aí, né?
Ele deixou um rol taxativo, né, bem interessante. Não depende de quê? De você interpretar que se a falta é grave ou você interpretar que ele é reincidência, né? Se o sujeito, né, desrespeitar, o que o artigo 178? O artigo 178, né, é dos deveres, olha aí, ó, deveres, né? Aí, ele é um dos deveres, né? Desculpa, proibições, né? Aí, proibições, ou seja, aquele comportamento não admitido do servidor. Então, se o cara, independente que se é falta grave ou reincidente, ele incorrer na conduta do inciso 7, né? Se ele incorrer na conduta do inciso 7, incorrer na conduta do inciso 9, incorrer na conduta do 12, do 14 e do 17, o cara vai levar uma suspensão nas costas. Assim que você estuda para concurso, entendendo o assunto, tá? Então, esse artigo 189 explica e comunica muita coisa para os nossos estudos. Vem comigo de novo. Então, a pena de suspensão que não exceder a 90 dias. Binco, explicadinho para você. Será aplicado em falta, né? Em falta grave, primeira a hipótese, né? Segundo, reincidência. Terceiro, infração, nesses casos dispostos aqui, né? Então, nós temos 3 possibilidades, né? Vou colocar o número 3 aqui, para ficar tudo organizadinho no seu caderno aí, na sua anotação, ok? Então, grave, reincidência ou infração do disposto do artigo. Bacana, 10 aí. Excelente, né? Bela explicação, né? Então, suspensão é o mais difícil para ser cobrado é a suspensão, tá aqui. Então, você tem que entender, são 3 situações aqui. Artigo 178, vamos ver quais são essas infrações aqui, né? Participar de gerência, olha aí, ó, artigo 178, é vedado, é proibido ao servidor, inciso 7º, né? Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, né? Pronto, expliquei esse cara lá nas proibições. 9, participar de gerência ou administração de associação ou sociedade subvencionada pelo Estado, exceto entidades comunitárias e associação profissional de sindicato, né? Então aí já batamos 2 hipóteses aí de pena de suspensão, né? Vem comigo, né? Vamos para frente aqui, né? Próxima hipótese, né? 12, utilizar-se do anonimato ou de provas obtidas ilicitamente. Então, se você está usando aí provas ilícitas, né, pena de suspensão até 90 dias, né? Omitir-se no zelo e conservação dos bens e documentos públicos, ok, né, que era praticar ato lesivo ao patrimônio estadual. Então, qualquer uma desses casos, você vai levar um carimbaço na sua ficha funcional de suspensão, tá? E não interessa a natureza, não interessa a gravidade. Você vai levar uma suspensão. A gravidade, no caso aqui, a autoridade, tudo bem, ele incorreu aqui no inciso 12, bacana, né? Mas teve boa fé, né? Foi a primeira vez, não é reincidente, então eu vou dar uma pena de 15 dias para ele. Suspensão pode agora. Não, é grave, então a gravidade eu vou no máximo 90 dias, né? Parágrafo 1º. O servidor, enquanto suspenso, perderá os direitos e vantagens de natureza pecuniária. Opa! Perderá os direitos e vantagens de natureza pecuniária. Olha a punição do cara aqui, né? O que significa dizer? Quanto ele tiver dinheiro, ele não receberá a sua remuneração, vencimento nenhum adicional, nenhuma vantagem, né? E claro, também ele vai ter aí penalidades aí para fins de progressão, com certeza. Exceto salário família. Então, esse salário família, ele vai receber aí para os seus dependentes, né? Isso garante aqui, ok. Parágrafo 2º. Quando licenciado, a penalidade será aplicada após o retorno do servidor ao exercício, né? Vamos supor que o cara lá uma mulher está licença maternidade, por exemplo, né? 180 dias, né? Tá lá cuidando do bebezinho, né? E nesse período ela teve aí o dessabor aí de responder um PAD e ser penalidade de 60 dias, né? E aí, professor, quando ela retornar, ela vai pagar o pedágio dela da suspensão. Bacana? Claro, sem receber. Essa punição aqui mata o povo, né? Parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, olha só, quando houver conveniência para o serviço, né? A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la em multa. Olha aí a possibilidade de conversão da suspensão em multa, né? Muitos estatutos tratam a multa como uma forma de quê? De penalidade. Aqui não, aqui trouxe como uma hipótese
de cumprimento da pena, né, na base de 50% do dia do vencimento ou remuneração permanecendo o servidor em exercício. Então, o parágrafo primeiro, o cara fica em casa, o outro fica trabalhando, só aquele o quê? Recebe apenas 50%, né? Recebe 50% do subsídio. Uma coisa muito importante, ó, quando houver conveniência para o serviço. Muito importante esse detalhe aqui, né? Ou seja, não é de vontade do servidor. O examinador pode querer explorar esse ponto. Não, o servidor ele quer continuar porque ele vai perder só 50% do salário. Não, não depende dele, depende do serviço. Professor, como é que acontece isso? Isso eu vou falar para vocês porque na minha estada da administração pública aí, eu tive alguns dissabores, né? Um dos dissabores que eu tive foi conduzir aí alguns processos aí, alguns pares, chato demais, cara, muito chato isso, né? Não tenho um pingo de saudade dessa atribuição que eu exerci, mas eu, claro, que eu sou um profissional, exerci com bastante tranquilidade, né? Então é o seguinte, vem comigo, quando houver conveniência, vamos supor que o sujeito lá recebeu uma multa aí, né, de 60 dias, multa não, uma suspensão de 60 dias, só que o cara, ele é fundamental no setor, né? O cara não era bandido, né? Eu já encontrei isso já na prática, o cara não era bandido, o cara muito bem intencionado, um cara fino, um cara educado, cara, né? Por azar, aconteceu aí algumas coisas que ele acabou sendo envolvido e recebeu punição de 60 dias. Só que ele era o cara no setor, né? O setor dependia muito dele. Se ele ficasse 60 dias em casa, o setor seria penalizado. Então, o legislador, sabiamente, isso está em todos os estatutos, tratam dessa maneira, ele fala o seguinte, olha só, cara, então você vem trabalhar, bacana, você trabalha e você leva só um pedágio aí, uma multa de 50% da sua remuneração. Bacana, o cara vai, né? Porque o cara que é servidor público, cara, o maior patrimônio do cara é o salário. Rapaz, se o cara ficar um mês sem salário, rapaz, tem suicídio, tem choradeira, depressão, tem tudo que é jeito, pode ter certeza disso, né? Bacana, então essa aqui é a pena de suspensão, muito bem explicadinho para vocês, né? Agora a gente vai para a dita cuja, né? Pena de demissão, né? Então, a pena de demissão é a pena mais grave existente no serviço público, pode ter certeza disso. Para quem? Para quem está em atividade, para quem é servidor público de carreira, né? A pena de demissão será aplicada nos casos. Diferentemente da repreensão, a repreensão nós vimos que o Estatuto tratou da seguinte forma, qualquer desrespeito a um dever e qualquer desrespeito a uma proibição, independentemente da gravidade, você vai receber o que? A repreensão. Está lá, né? Bingo, está lá. No caso da suspensão, desculpa, ele falou, em situações graves, deixou aberto a penalidade, a conduta dele, né? Num caso de reincidência e nos casos taxativos do artigo 178, se não me engano, são 6 casos, são 5 casos taxativos, pronto, né? E na demissão? Na demissão, não. Na demissão, o legislador fez questão de enumerar todas as hipóteses que enquadram o sujeito na penalidade de demissão. Olha aí, todas as hipóteses, né? Ó, primeiro, crime contra a administração pública, nos termos da lei penal. Então, olha só, né? Então, se o cara cometeu um crime, por exemplo, corrupção ativa, corrupção passiva, né? Advocacia administrativa, temos vários, peculato, né? Todos são crimes contra a administração pública. Então, se você for condenado, né, pela justiça, né, olha só, crimes contra a administração pública, você vai receber a pena de demissão. E detalhe, a pena de demissão, eu coloquei esse a bem do serviço público, eu já vou explicar esse a bem do serviço público aqui para vocês, depois eu volto lá. O que acontece? Nós temos alguns tipos, né? Nós temos alguns tipos de... dentro da pena de demissão, nós temos algumas demissões, tá, que são sujeitas à reabilitação, outras não, né? E tem umas que o legislador fez questão de falar, cara, você está saindo daqui do Estado porque você é prejudicial à administração pública. Então, lá no ato, no decreto de demissão, você vai receber a escrita. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é
do curso do TJ, da playlist da lá concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Bem do serviço público. Olha só, a pena de demissão será aplicada com a nota a bem do serviço público sempre que o ato fundamentar-se no artigo 190, inciso 1, crimes contra a administração pública, inciso 4, inciso 7, inciso 10 e inciso 11, né? Então, essas aqui, né, são as mais graves condutas prejudiciais que o servidor poderá ter. Então, o cara vai levar o quê? A bem do serviço público, que é mais uma humilhação pública, né? E, além disso, qual é a consequência quando o cara recebe um carimbo desse a bem do serviço público? Olha só, parágrafo único, vem comigo. O servidor é demitido ou destituído do cargo em comissão, tá? Ou destituído de cargo de comissão ou da função gratificada, na hipótese prevista neste artigo, ou seja, 1, 4, 7, 10 e 11, né? Nessas 5 hipóteses, né? Não poderá retornar ao serviço público estadual. Então, nessas hipóteses aqui, o cara fica bloqueado eternamente para não voltar a trabalhar mais no nosso glorioso estado do Pará, no poder executivo, tanto judiciário, quanto legislativo, Ministério Público e Defensoria, tá? Então, vamos lá. Então, tudo que está bem do serviço público, né, é de acordo com o que nós estudamos ali. São 5, 6 hipóteses aí, né? Então, vem comigo aqui, vamos lá. Crimes contra a administração pública, nos termos da lei. O cara recebe um carimbaço a bem do serviço público, bacana. Abandono de cargo, claro, né? Abandono de cargo, mais de 30 dias, o cara vai lá e abandono de cargo, a gente vai explicar, tem um parágrafo 2º que a gente explica sobre isso, né? Abandonou o cargo, mais de 30 dias, ele vai pegar uma pena de demissão, mas é o seguinte, o cara abandonou o cargo, tudo bem, é grave, tudo bem, não trabalhou, né? Mas aí, cara, você acha que ele deve ficar de ad eterno, né? A não trabalhar mais no serviço? Não, ele pode fazer outro concurso e passar novamente em outro cargo, né? Pode, claro que pode, né? Ele não pode carregar esse encargo para o resto da vida. Já foi punido, ele recebeu a demissão, né? 3, né? Faltas ao serviço sem causa justificada por 60 dias, intercaladamente, durante o período de 12 meses. Então, aí 30 dias corrido ou 60 dias intercalados a cada 12 meses, né? Improbidade administrativa, Lei 8.429, ele vai ser punido pela pena de demissão e também vai receber um carimbo a bem do serviço público, né? Ok, vamos lá, tem mais? Com certeza. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, né? Ou seja, o cara não está se portando conforme aí, diz aí a ética do órgão, né? Insubordinação grave em serviço, também pena de demissão. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outra, né? Então, o cara se entrar em vias de fato com um colega, né? Tá, claro, salvo, se não for em legítima defesa, né? Então, primeiro, cara, se você quer dar porrada no cara, provoca o cara, mas não dá o primeiro soco, né? Porque se você der o primeiro soco, o outro cara vai revidar, e o outro cara fala, não, ele foi para cima de mim, os ânimos estavam aí exaltados, né? Ele foi para cima de mim, só foi o que? Legítima defesa. O outro cara, porque ele já tem ido para cima de você, ofensa física, ele já vai para a pena de demissão. Ainda vai receber a bem do serviço público, né? Nós não queremos lutadores de MMA, né? No serviço público. 8, aplicação irregular do dinheiro público, né? Então, olha aí, aplicou irregularmente, né? Revelação de segredo ao qual se apropriou em razão do cargo. O cara é um profissional, o cara não pode ficar falando do que acontece aí, né? Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. Tá? Ok? Corrupção também, outro bem de serviço público. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, ele vai levar a pena de demissão. Lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo em detrimento da dignidade da função pública, ou seja, ele entra lá só para fazer os esqueminha dele, né? Tem bastante, né? Isso aí, principalmente em cargos comissionados, né? 14, né? 14, vem comigo aqui, né? 14, né?
Participação em gerência ou administração em empresa privada ou em sociedade civil ou exercício de comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista e comunitário. Atuação como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais aparentes até o 2º grau, de cônjuge ou companheiro, né? São hipóteses aqui também, né? Vem comigo. Recebimento de propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Aceitação de comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Tá? Prática de usura sobre qualquer de suas formas, né? Olha aí, usura, né? Usura é o quê? Emprestar dinheiro a juros, né? O cara faz lá, existe muito isso, chequinho aqui, descontar um chequinho aqui. Cara, se pegar, não. Ó, o procedimento decidioso, né? O cara não foi honesto, né? Ok, né? Olha aí, e finalmente, utilização de pessoal ou recursos materiais de repartição e serviços em atividades particulares, né? Isso aqui eu já vi várias vezes, né? Algumas vezes já presenciei. O cara vai lá, manda lá o motorista dele, a autoridade, buscar filhinho na escola. Olha aí, né? Tá praticando, tá incorrendo nesse item aí. Bacana? Ok, né? Vem comigo, vamos lá finalizar esse aqui. Então, esse aqui é o quê? Das penalidades, né? Demissão. Então, esses 20 casos, papo reto com vocês têm que levar para a prova. Isso aqui você tem que fazer revisão, tem que ler 2, 3 vezes esses 20 casos aqui, né? Bacana? Vamos lá. Parar primeiro. O servidor indiciado em processo administrativo não poderá ser exonerado, salvo se comprovada a sua inocência ao final do processo. Então, isso aqui aconteceu com uma colega minha, rapaz, olha, reta final, né? Acredito nela, acredito fielmente, põe a mão no fogo, ela não roubou não, cara, pode ter certeza, né? Aconteceu um problema lá, envolveram a bichinha lá, estava respondendo um padre, inclusive eu fui testemunha de defesa, eu fui testemunha não dela, eu fui testemunha da comissão, né? Da comissão sindicante, da comissão processante, do padre lá, né? Fui lá, falei tudo que eu sabia, né? Na verdade, tranquilo, sem problema nenhum. E a mulher estava para aposentar, cara. Suspendeu o processo dela. Essa merda desse padre, desculpa falar assim, demorou 3 anos, cara. Parágrafo 2º, né? Só que aí eu vou falar um pouquinho sobre prazo, tá? Para vocês aí. O abandono de cargo só se configurará pela ausência intencional do servidor ao serviço, né? Por mais de 30 dias consecutivos injustificados. Aqui é para explicar aquela situação lá, né? Ok? Então aí, artigo 190, né? Artigo 190 de polícia, nós concluímos aí. Vamos continuar aqui, né? Vem comigo aqui. Verificada em processo disciplinar, acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos, né? Olha aí, né, cara? Então, nós vimos aqui, olha como é que trata a acumulação. O estatuto foi muito benevolente nesse caso aqui, muito, né? Uma crítica construtiva aí para os nossos legisladores do Pará, né? Então, é o seguinte, o que está falando? O cara está acumulando cargos. Tá? O cara está com 3 cargos de professor. Cara, pode? Claro, tem, cara. 2 de estado, do município, tem, né? Já teve casos de 4. Eu trabalhei na área de RH da educação, cara. É assim no Brasil todo, cara. Então é o seguinte, provada a boa-fé, né? Só como é que ele pode provar a boa-fé aqui, né? Ó, um dos casos aqui, o cara vai e pede exoneração durante o processo. A gente já estudou isso lá atrás, na acumulação, né? Tem uma aula específica de acumulação, é considerada boa-fé. Pronto, acabou, o cara está livre, né? Então é o seguinte, o que vai acontecer? Ele poderá optar por um dos cargos, né? Um dos cargos legais, bom acúmulo legal, bacana. Parágrafo 1º, provada a má-fé, agora aqui não, né? Aí, deixa eu falar para vocês uma máxima do direito, né? No direito, né? Todo direito, se você for analisar, ele vai girar em torno de pessoas que tenham má-fé e vai girar em pessoas que tenham uma boa-fé, né? Então, o que é boa-fé? O cara não tinha intenção, né? Não sabia, né? A má-fé não, o cara sabia, o cara incorreu, o cara quis pagar o risco, não vai dar em nada, o cara é de má-fé, o cara agiu de má-fé. No direito, papo reto, ele sempre vai, tá? O direito, regra universal do direito, ele sempre vai punir com mais rigor o cara que tem má-fé. É claro que o cara, com contrapartida, o direito também vai
punir o que tem de boa fé, mas vai punir com menos rigor da lei. Mais rigor da lei, quem age de má fé. E nesse rigor da lei, vou dar outro adendo nessa explicação, porque aqui o professor é professor não dessa matéria, mas da vida também, né? Aquele que é reincidente. Então, aquele que é reincidente também tem o mesmo ônus do cara da má fé. Por quê, professor? Porque o cara já foi punido, né? Pagou a pena dele, zerou, bacana. E depois ele incorre novamente no erro, então ele tem que ser punido em dobro, né? Ele tem que ser maior rigor da punição. Não aprendeu com a punição anterior. Então, provado a má fé, ele vai ser punido com mais rigor. Perderá também o cargo que exercia há mais tempo, ó, e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Pau na cabeça dele, ó. Perderá também o cargo que exercia mais tempo. Então aqui fala, 2, 3 cargos, o cargo que tiver mais tempo ele vai perder, ok? Olha aí, né? Mais tempo, né? Mais tempo, deixou bem claro, mais tempo, não vai dar nem opção para o cara escolher, né? O cara que está mais tempo está mais próximo para aposentadoria, né? E tiver percebido, vai restituir, devolver din-din. Servidor público odeia restituir, não só o servidor, todo mundo, né? Bacana, né? Parágrafo 2º, né? Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, função ou emprego exercido em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada. Então, a demissão será comunicada com o outro órgão, né? Então, isso aqui é para a questão da acumulação ilegal aí de cargos aí, artigo 191, né? Artigo 192, vem comigo aqui. A destituição de cargo em comissão ou função gratificada será aplicada nos casos de infração sujeita à penalidade de demissão. Então nós temos aqui, né, a penalidade, a penalidade de demissão, né? Olha aí. A demissão, né? Ó, tá? Nessa demissão aqui, nós temos 20 situações, 20 casos, né? Então ela vai aplicar, claro, nos casos de demissão, OK? Vamos fazer direitinho, professor? Vamos fazer, né? Vamos fazer bonitinho aqui, para aí. Fazer um esqueminha bonitinho, né? Então vamos lá, demissão, olha aqui. Demissão, né? 20 casos, né? Primeiro caso, a própria demissão. OK. Segundo, no caso de destituição. Terceiro, cassação de aposentadoria. E, finalmente, cassação de disponibilidade. Aí, professor, bacana, né? Então, cara, olha aí, muito importante aí, cara. Você mata quatro assuntos importantes, ó. Tá aí, né? Vamos ler de novo o artigo 192. A destituição de cargo em comissão ou função gratificada, né? A punição do número inciso 4 do artigo 183. Será aplicada nos casos de infração sujeita à penalidade de demissão. Constatada a hipótese que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 160, que é a exoneração de ofício, né, será convertida em instituição do cargo, comissão ou função gratificada. Por quê, professor? Porque o cara que recebe aí uma destituição, ele recebe uma punição, claro, e fica manchado aí, né? Artigo 193, né? 193. O que acontece, né? Nós vimos ali no rol os 20 casos de demissão. Tá? Nesses 20 casos de demissão, tá, nós vimos algumas onde o cara vai se enriquecer em custa do Estado. Ele vai tirar proveito próprio, ele vai causar prejuízo do Estado. Então, seria muito tranquilo, o cara vai lá, rouba milhões de reais aí do Estado, recebe um carimbaço aí a bem do serviço público e vai para casa. Aqui não dá cadeia. Cadeia no penal, né? E aí, professor? O cara saiu pro proveito, no ganho, né? Aí o seguinte, o legislador sabiamente falou, cara, você vai levar o carimbaço de demissão, tá? Você vai receber a humilhação. Bacana, né? Mas o cara é cara de pau, não tá nem aí. O importante para ele é o bolso dele, o diário oficial ninguém lê. Os caras pensam assim, cara, papo reto. Aí o que ele falou? Não, você vai ter que indenizar. A Procuradoria-Geral do Estado irá processar você para restituir os valores. Ó. A demissão
ou destituição de cargo, comissão, né, ou função gratificada nos casos tal do artigo 190, todos envolvendo dano ao erário, né, implica indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erário sem prejuízo da ação penal cabível, né. Então ele vai receber aqui, no item, o que está em vermelho, uma ação civil, né, uma ação de restituição dos bens públicos, né, e vai receber a ação penal, que é lá vai no Poder Judiciário. Então, isso aqui é o artigo 193, né? O artigo 194 é a demissão plus, né? A demissão plus, no caso, o inciso 1, 4, 7, 10 e 11, 5 hipóteses aqui, ele recebe a bem do serviço público, tá? Então ele vai receber esse carimbaço aí. O reflexo disso são dois. Primeiro, né, aí a punição pública que ele vai receber, né, que é a demissão das demissões desse cara aqui, e além disso, ele não poderá retornar ao serviço público estadual. Na sua prova vai falar que ele está impedido de trabalhar no município, ele vai falar que está impedido, não, é estadual, preste atenção nisso, né? E agora artigo 195, né? Ele fala o quê? Da reabilitação do cara, né? Professor, o cara foi demitido, professor. Aí, abandono de cargo. Tudo bem, abandono de cargo é inciso 2. Ele não faz parte, ele não vai receber o carimbaço a bem do serviço público, né? Ele nunca mais vai poder trabalhar? Não. Ele pode trabalhar, ficando sujeito ao instituto do quê? Da reabilitação. A demissão ou a destituição de cargo de comissão ou função gratificada, nas hipóteses do artigo 190, né? Aí, incisos, desculpa aqui, ó, inciso, né? Inciso 3, tá? 13 e 15, incompatibiliza o servidor para a nova investidura em um prazo. Então, somente em 5 anos, né? Então, no caso lá, tá, fiz um pequeno equívoco aqui, o cara recebeu o quê? Um abandono de cargo. Então, abandono de cargo, recebeu punição. No outro mês, ele pode já ingressar no outro concurso. Sem problema. Agora, a 13 e a 15, ele tem que ficar 5 anos para se reabilitar, né? Vamos lá, vamos ver o que é essa 13 e essa 15 aqui, rapidão aqui, né? Vamos lá, rapidão aqui. Ó, 13, tá? Então, 13. Lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo em detrimento da dignidade da função pública. 15. Atuação como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais aparentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Então, vamos lá, a bem do serviço público, nunca mais ele volta no serviço estadual, né? Público Estadual do Pará. O 13 e o 15, 5 anos de reabilitação. Os demais, ele pode voltar aí quando tiver competência para isso, né? Bacana, então isso que diz aí o artigo, né? 195, tudo bem? Ok, agora 196, né? 196 ele vai falar o quê? Da cassação, olha aí. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade, né? Do inativo, né? Do que houver praticado na atividade falta punível com demissão. Mesma coisa, então há equiparação. Então, naqueles 20 hipóteses, aquelas 20 condutas de demissão, se o cara já aposentou ou foi colocado em disponibilidade, ele vai receber a pena de cassação, a equiparação, né? A cassação da aposentadoria ou da disponibilidade será precedida do competente processo administrativo, né? Não só essa, mas todas, né? Então, todo mundo vai passar o processo administrativo, né? Aplica-se ainda a pena de cassação da aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado que o inativo, ó, se ficar provado, né? Situações diferentes, né? O que o cara fez? Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Aceitou ilegalmente representação ou comissão, mesmo aposentado, tá? Mesmo aposentado. Emprego ou pensão do Estado estrangeiro. Praticou usura em qualquer das suas formas, né? E não assumiu o prazo legal no exercício do cargo em que foi aproveitado, né? Item número 4 aqui é o caso em relação somente à disponibilidade. Então, mesmo aposentado, se o cara, né? O cara aprontar um desses 4, né? Esses 4 itens aqui, poderá incorrer novamente na pena aí de cassação, né? Esse parágrafo 2º é muito importante aqui. Eu, se fosse examinador, se eu quisesse elaborar uma questão de alto nível, eu ia cobrar esse cara aqui, né? Porque ele já está aposentado, né? Inclusive o seguinte, esse parágrafo 2º aqui, para quem conhece estatuto, é a primeira vez que eu vejo, tá? Em todos os estatutos aí do Brasil todo, essa situação que o cara aposentado
tá lá de boa, né? Não praticou nenhum ato durante o exercício, mas ele aceitou ilegalmente outro cargo ou função pública, que ele não podia. Aí ele vai ser cassado a seu cargo aí, a sua aposentadoria. Artigo 197, vem comigo, né? Vem comigo. O que acontece? Aqui vai definir a competência, né? As penalidades disciplinares serão aplicadas observadas a vinculação do servidor ao respectivo poder, órgão ou entidade, né? Ok, né? Pela autoridade competente para nomear em qualquer caso, né? Professor, quem que é a autoridade competente, né? No Poder Executivo Estadual é o governador, do Judiciário, o presidente do TJ, da Assembleia, o presidente da Assembleia Legislativa, né? E privativamente nos casos de demissão, destituição, cassação de aposentadoria. Ou seja, quem nomeia vai ser aquele que poderá aplicar essa penalidade máxima, né? 2, pelo secretário de Estado e dirigente de órgãos a estes equiparados nos casos de suspensão superiores a 30 dias, ou seja, de 30 dias até 90 dias, o secretário de Estado ou dirigente superior. Ok, né? Pelo chefe da repartição, ou seja, o chefe imediato do sujeito, né? Ok, aqui da repartição, e outras autoridades, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos nos casos de repreensão ou suspensão até 30 dias. Então, repreensão ou suspensão até 30 dias é o seu chefe imediato que poderá aplicar a pena, ok? Tudo bem, ok. E agora, artigo 198, né? Cara, eu gosto demais desses assuntos, cara. O que diz o 198? 198 diz o seguinte, tá? Vamos supor que o cara faltou serviço hoje. Cara, quando que prescreve, tá? Quando que ocorre a prescrição punitiva do fardo? Ou seja, eu faltei hoje, cara. Daqui 10 anos, o Estado pode me aplicar uma pena de repreensão por uma falta que eu tive há 10 anos? Não pode. Olha só, não pode. Onde que está escrito isso? Aqui no 198. Ó. A ação disciplinar prescreverá. Então, isso aqui é prescrição punitiva, né? Ou seja, se o Estado não agir, né, dentro do prazo determinado, não poderá punir mais o sujeito. Vamos lá. Em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou destituição. Olha aí. Tá? Então, 5 anos, né? Então, o cara aí não foi pego em 5 anos, não poderá receber a penalidade de demissão, né? Ok. 2, né? 2 anos quanto à suspensão, né? E, finalmente, 180 dias no quanto à repreensão. Então, o cara faltou hoje, ele fica com um negocinho na mão até 180 dias. Se não acontecer nada, ele está livre da punição, né? Então, isso aqui trata da prescrição punitiva, né? Ok. Parágrafo primeiro. O prazo de prescrição começa a correr na data que o fato se tornou conhecido. Parágrafo segundo. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Então, nós temos a lei penal, por corrupção, tem os prazos da lei penal, vai para lá. Então, tem os prazos diferenciados aí. A abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Então, o cara foi lá, instituiu a comissão sindicante, pronto. Já o que acontece com o prazo aí, ele vai ser interrompido e vai começar do zero. Bacana? Então, tá aí para vocês aí o artigo 198, né? Pronto! Aula gostosa essa, né? Penalidades aí. Falamos de bastante coisa, hein, gente? Tudo bem? Então vem comigo, vamos fazer um encerramento de ouro aí. Eu não mudei. Eu apenas aprendi a valorizar quem realmente gosta de mim. Eu não mudei. Eu apenas aprendi a valorizar quem realmente gosta de mim. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né?
que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá